Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati, bate-papo meio. E hoje a gente vai ver, na verdade, hoje é praticamente só um boteco, né? Porque o nosso convidado de hoje já veio tantas vezes que a gente vai criar só uma playlist da Via Sestra, então. Então hoje é definido que não Aí. é um convidado, né? A gente vai falar só do boteco. E a gente vai falar sobre Goécia, que eu tô ligado que você já clicou aqui para ver demônio, para ver demonologia, para escutar o Robson falando também, junto com o Luciano. E hoje vai ser uma noite muito tenebrosa. E vamos apresentar os membros da banca de hoje. Pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal! Mais um desses projetos que primeiro a gente financia, depois a gente sabe o que é. Via Sestra, sempre. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, pessoal. Só de saber que vai sair o livro do Dr. Hood em português, vocês têm que comprar, vocês têm que participar. E diretamente do Japão, Robson Belli. Bom, eu não preciso dizer o quanto eu estou empolgado com esse progresso que nós estamos tendo no Brasil. Ter o livro do Dr. Hood em português é uma oportunidade única para a galera. Eu estou aqui com a minha cópia em inglês, quase jogando no lixo e já jogando dinheiro na tela, esperando a versão em português. E diretamente das catacumbas do Morte Súbita, Thiago Tamosauskas. Boa noite, galera. Aqui estou representando o Morte Súbita, mas já deixei aqui embaixo o endereço do financiamento do Luciano. Luciano, é um prazer ter você aqui de novo. Você, o cara é brotherzão, parceirão do Morte Súbita. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu que agradeço por mais um convite e por estar aqui de novo com vocês aí para bater esse papo estranho e do mal, como muita gente vai pensar, né? Então, Luciano, conta aí pra gente. O que a Via Sestra está aprontando agora? Qual que é a desse financiamento? Então, o ano passado eu tive... Em 2020, eu acho, 2021, a gente publicou um livro do Stephen Skinner, né? O Clavis Inferne. E meio que eu já tinha em mente publicar a Goécia do Dr. Rude no Brasil. Aí eu esperei, né, Clavis Inferne ser publicado, ele recebeu os livros lá na Inglaterra ou na China, não lembro direito onde ele estava na época, e ele gostou bastante do trabalho que a gente fez aqui, né? Aí depois que ele falou, legal, vocês fazem um trabalho legal aí na Via Sestra, aí eu esperei esse retorno e eu falei, eu queria mesmo agora publicar a Goécia do Dr. Rude, né? Será que rola? Aí ele falou assim, né, o Stephen, ele falou, cara, pelo trabalho que você apresentou, né, e vem fazendo, é super aceito, né? Manda o contrato aí que eu assino. Aí eu mandei o contrato para ele e começamos a trabalhar na Goécia do Dr. Rude, que é esse livrão aqui, né? Em inglês, essa é a versão original dele. Original sim, né? Que vem, a nossa também vai ser original, mas essa é a que vem lá de fora. Capa dura, bonitão e grandão. Só que no caminho, né? Eu também tinha outros livros para publicar que também falavam sobre Goécia. Um pedido que eu recebo sempre na editora Via Sestra é sobre a Goécia luciferiana. Embora esse livro ele seja muito plagiado no Brasil, tem um monte de versão pirata que a gente encontra aí no Mercado Livre, inclusive mais cara que a nossa, no clube de autores e por aí vai. As pessoas sempre pedem para a gente uma versão da Goécia luciferiana do Michael W. Ford. Aí a gente falou com o Michael também, a gente assinou contrato para publicar aqui no Brasil. E calhou que na mesma época eu conversei com a Connolly, que é uma no mundo, atualmente é um dos maiores expoentes sobre demonolatria. Tem o livro dela, a Goécia, o Demonolatria Goécia, que é esse livrinho aqui. Eu coloquei esse livro num pacote de publicações para fechar com ela. Aí eu estava com 3 livros de Goécia na mão para publicar.
Aí eu decidi fazer isso através de financiamento coletivo para ver se a gente consegue dar um acabamento assim legal para os livros, dar capa dura para eles, dar Dust Jacket, fazer tudo bonitinho, igual a gente fez no Clavis Inferno ou no Tarot das Sombras. E por isso que a gente está fazendo financiamento coletivo, para publicar esses 3 títulos aqui no Brasil, de forma legal, né? Um preço acessível, né? Se a gente for ver o preço dos livros, eles estão bem mais baratos do que as versões originais fora do Brasil. E tentar fazer isso o mais rápido possível, da melhor forma possível. Então a gente bolou esse financiamento coletivo. A Goécia do Dr. Rude foi traduzida pelo professor Rafael Rezende. Ele fez a tradução, já tá comigo. O Demolatria Goécia, quem fez a tradução foi o Fernando War, que já fez uns outros trabalhos para a gente. E ele também está fazendo a Goécia Luciferiana, que na verdade não é mais Goécia Luciferiana, né? O livro hoje em dia é Goécia das Sombras, né? Goécia of Shadows. A gente aqui no Brasil, a gente fala muito Goécia Luciferiana, porque lá em 2007, quando o Michael lançou a primeira versão do livro, ele lançou como Goécia Luciferiana, né? Lá no Luciferian Goécia, acho que é o nome do livro, o primeiro. Ele acabou descontinuando esse livro, atualizou o livro, né? E hoje ele chama Goécia das Sombras. No Brasil, a gente vai publicar com o nome Goécia Luciferiana, a Goécia das Sombras, para usar os 2 nomes e as pessoas não se perderem. Falar, é outro livro de Goécia. Não, é o mesmo livro de Goécia, só que mais atual. E hoje em dia, a Goécia Luciferiana tem duas versões. Uma que não tem as ilustrações coloridas, que é outro livro, ele é menorzinho. E esse aqui, o que a gente vai fazer, vai ser colorido, com as ilustrações que o Adam Iniquity criou para... Algumas ele criou e outras ele... Pintou. Isso aí, coloriu. Ele fez umas adaptações em algumas artes e criou outras. Então, o financiamento coletivo ele vem assim em primeiro instante para a gente publicar esses 3 livros. E o endereço está aqui no catarse.me/Goetia. E é isso aí, eu conto com a participação de vocês para ajudar a gente nisso. Olha, tem algumas perguntas já para a gente rolar esse papo aqui, mas acho que antes da gente prosseguir, seria legal fazer uma pequena, breve, sucinta introdução para o pessoal que não faz ideia do que é Goetia. Porque, assim, quem sabe alguma coisa, quem tem interesse nisso, já está apoiando, já conhece, e provavelmente já está seguindo via Sestre e já deu apoio. Mas tem muita gente que ouve falar, que não sabe direitinho, então seria legal, aliás, até se o Robson também quiser dar uma palavrinha, mas o que é Goetia, afinal? É um sistema de magia? Eu vou começar assim, é uma coisa meio complicada para eu conversar, mas eu vou tentar. Eu costumo falar, por exemplo, Goécia. Eu não falo Goetia, embora a gente veja mais escrito Goetia. Eu gosto da palavra Goécia e faz uns 30 anos que eu falo assim, então vocês vão acabar me ouvindo sempre falar Goécia, tá? A Goécia ela pode ser entendida como um sistema, como um ritual, e normalmente quando a gente usa a palavra Goécia ou Goetia, a gente está se referindo ou a esse sistema, ou a esse ritual, ou a um manuscrito que tem esse nome, né? Como o Ars Goetia. E existem vários manuscritos que contêm o nome Goetia e Goécia, que estão distribuídos aí em museus pelo mundo, e que foram publicados ao longo dos anos. Quando a gente ouve Goetia hoje em dia, né, Goécia, a gente está mencionando... A Goécia ela ganhou a fama que ela tem hoje, basicamente por causa do Crowley e do Mathers, que lá no começo do século passado, 1903, 1904, eles publicaram a Goécia, né, o Lemegeton, com uma introdução do Crowley e a tradução no MacGregor Mathers, né, E esses rituais, esse livro, né, essa
esse livro da Goécia que eles fizeram, é basicamente o que surgiu, é a origem do que a gente tem hoje aqui, assim, né? O responsável pelo boom da Goécia aí veio basicamente daí. No Brasil, a gente teve assim, uma explosão da Goécia luciferiana ali em 2008, 2009, graças a um PDF que apareceu na internet, né? Uma tradução da Goécia luciferiana. Foi feita por 2 indivíduos que eu conheço, inclusive, né? Esse PDF acabou se espalhando e o sistema acabou se tornando assim bem conhecido aqui. Na Goécia, esse ou sistema ou ritual, ele é basicamente uma maneira de você evocar ou invocar o que eu pessoalmente chamo de espíritos, mas você pode chamar aí de demônios, de daimons, de divindades, aí vai depender de você, da sua concepção. Eu prefiro falar espíritos, né? Na literatura a gente ouve muito espíritos da Goécia e eu gosto particularmente desse nome, e também um pouco como divindades, dependendo aí do contexto. Normalmente a gente usa as pessoas usam esse sistema para conseguir alguma coisa material e imediata. A pessoa está com problema no trabalho, está precisando de dinheiro, está precisando de sexo, está precisando quer conquistar alguém mais difícil. Normalmente as pessoas usam a Goécia para fins mais egoístas, mais assim, sem fazer julgamentos, né? Eu conheço muita gente que usa mais para esse fim, e tem também pessoas que usam para obter mais conhecimento, para ter. Aí tem outras pessoas que usam para explorar outras realidades, explorar outros universos espirituais através do contato com esses espíritos. A Goécia aqui nesse nosso projeto, a gente vai mostrar 3 livros, e esses 3 livros mostram 3 faces meio distintas da Goécia, né? A Goécia do Dr. Rude, é mais a Goécia tradicional, que é mais... você evoca o demônio e usa uma contraparte angélica para restringir esse demônio, para impedir que ele faça o mal para você, ou que ele cause alguma sequela, uma coisa ruim para você, né? No ritual da Goétia tradicional, lá do Crowley e do Mathers, a gente usa a gente não tem essa menção do anjo Shen para contrabalancear o poder do demônio. Nessa Goécia do Dr. Rude, que é um outro livro, tem esse contrabalanço aí. O outro livro, na Goécia luciferiana, ele mostra uma adaptação do ritual, mas dentro de um contexto luciferiano, que não é que esse livro foi escrito pelo Michael W. Ford, mas existem várias outras pessoas no mundo fazendo Goécia que é considerada luciferiana, mas de uma forma diferente. Aqui no Brasil a gente faz isso desde os anos 90, assim, mas de uma maneira um pouco diferente da do Michael, mas também Goécia luciferiana. E a S. Connolly, no livro A Demonolatria Goécia, ela dá uma versão que é diferente das duas, que é mais voltada é uma visão da demonolatria, como eles praticam lá dentro dos clãs familiares deles, em que não tem o peso agressivo da Goécia tradicional, em que você ameaça as entidades, os espíritos, os demônios que seja, e não tem esse peso de força que você usa do lado dos anjos, do lado de Deus, para forçar os demônios a atenderem à sua vontade. Eu acho que eu falei demais, né? E talvez eu tenha me embananado. Não, falou bem. Acho que é legal o pessoal entender que são Não. 3 livros com sabores diferentes de Goécia. Eu achei a proposta Sim, maravilhosa, cara, porque ele vai te dar 3 visões que são complementares entre si, né, cara? Isso, eu acho legal a gente ler esses livros para a gente ver que o universo da magia, inclusive dessa parte que as pessoas acham que é uma magia negativa e ruim, ela tem mais de uma,
mais de uma visão, mais de uma maneira de ser praticada, e as visões acabam se complementando. Mesmo o mago tradicional, que trabalha só com a Goécia tradicional lá, ele vai tirar algum proveito dos outros livros, e vice-versa. Eu recebo muita informação, assim, muito feedback das pessoas. Tem gente que fala para mim, eu vou comprar só a Goécia luciferiana, porque só me interessa a Goécia luciferiana, porque eu sou luciferiano e sou isso. Eu não discuto, você quer comprar, não tem problema. Mas eu acho que as pessoas teriam muito mais informação e formação se estudassem isso de uma forma mais abrangente. Eu até acho que estudar e praticar a Goécia de uma maneira assim isolada, eu acho meio... Enfim, eu não recomendo fazer isso, mas conheço pessoas que fazem, tem gente que faz, e enfim, eu acho que é isso. Eu acho que eu respondi aí. Sim, sim. Eu tenho uma perguntinha sobre a Goécia luciferiana, que depois eu quero falar sobre a Goécia do Dr. Hood, que acho que, para mim, é o carro-chefe aí do financiamento. Sobre a luciferiana, explica pra gente, como é que existe essa constrição dos espíritos? Existe essa imposição? Como é que é esse diálogo com as entidades? É um diálogo mais respeitoso. Você não... dentro do contexto luciferiano e demonólatra, você faz o chamado, você não impõe a sua vontade. Na verdade, nem na Goécia tradicional, mesmo que você queira impor a sua vontade, é difícil você falar que vai impor sua vontade, cara, você não vai. Dentro do contexto luciferiano e demonólatra, a coisa é uma coisa mais respeitosa. Você se direciona aos espíritos de uma forma diferente da Goécia tradicional. Na Goécia tradicional, assim, eu nunca pratiquei o ritual conforme ele tá lá no livro do Crowley, né? Eu sempre fui meio que avesso a ameaçar os espíritos. Eu acho até meio bobo, assim, dentro da minha, eu respeito o que as outras pessoas pensam e tudo mais. Dentro da minha experiência, da minha prática, eu acho que não é recomendado fazer isso, e não faço, né? E os meus amigos, assim, que são até mais velhos do que eu fazendo isso, também mesmo os tradicionais, eles tratam com respeito os espíritos. Então, a questão está mais no respeito, né, em saber o seu lugar e o lugar deles, em saber agir de maneira correta durante a fase de preparação para o ritual. Eu acho que a fase de preparação ela é tão importante quanto o ritual em si. E muitas vezes você vai obter o êxito, se obter, depois do ritual, né? E você vai acabar aprendendo bastante coisa no caminho até o ritual e depois dele, né? Eu acho que até é uma ressalva a se fazer. A Goécia é um dos rituais assim que são onde a gente vê mais relato de pessoa que queimou os dedos, né? Pessoa que se deu mal. Mas eu acho que se deu mal por despreparo, né? Não tem uma formação mágica e mística que antecede esse tipo de prática. Não sabe direito o que está fazendo, acaba se queimando. Ou então fica muito presa àquilo que a gente vê nas mídias, né? Em Facebook, Instagram e essas coisas, acredita naquelas coisas que os magos profissionais acabam vendendo, às vezes até de forma irresponsável, e acabam se queimando. Então, sei lá, também já me alonguei de novo na Eu achei resposta. interessante você ter usado a palavra respeito, porque, assim, Goécia não é uma coisa que eu pratico, não é a minha praia, mas eu gosto muito de ler, como... Não sei se vocês faziam isso, mas eu comprava muito livro de RPG só para ler sobre o universo, sobre o mundo que era criado. Eu não Pra conheço Goécia, nenhum livro de RPG que tem essas coisas de demônio, é tudo do né? capeta, essas coisas. Não recomendo que ninguém jogue RPG que tenha demônios para ser invocados, né? Mas eu gosto muito de ler a respeito. E o que eu ouço muita gente falando, o que eu ouço muito pessoal falando, não é nem que de constringir os espíritos, mas o contrário, é de se submeter a eles. O Robson, ele lançou, mas não sei se já lançou, se está na linha de produção, Robson, o texto sobre por que não tem que pedir por favor.
você quiser comentar um pouquinho, acho que é bacana, porque tem muito a ver com o que o Luciano estava falando. Bom, eu sou de uma linha tradicional e eu cuspo o tradicional. O que sai da minha boca é o tradicional. Então vamos lá. Na visão tradicional, nós constringimos os demônios por único e simplesmente pelo nome de Deus. Não é pela autoridade do magista, porque o magista não tem autoridade nenhuma sem o poder divino. Para começar. Então, para começar, a gente vai por aí. E essa história de constringir espíritos, isso vem desde muito antigamente. Os egípcios já faziam isso com os deuses. Isso está explícito no livro do Teurgia do Jâmblico. Isso vem já da antiguidade para nós, e quem não entende que é fundamental dentro da magia constringir os espíritos, esquece o que é uma evocação no seu formato mais tradicional, que acontece em algumas fases, onde você vai fazer, e está descrito no nosso adorável livro do Dr. Hood, página 91, se não me engano. Lá vai o Robson citar o livro de Goécia que nem Bíblia. 91, exatamente. Nós temos algumas fases do ritual, como Consacratio Dei, consagrar-se a Deus. Nós temos a Invocatio, Constrictio, Ligatio e Licentia. E essas são as fases tradicionais do ritual de evocação. Isso está descrito bem no nosso querido amigo do livro Dr. Hood, vai estar em português para vocês. E são fases específicas onde você vai executar uma evocação de Goécia. Goécia, ao contrário do que muita gente pensa, não é só o Ars Goécia. A gente tem 2 livros de Goécia, mesmo na Goécia tradicional. Nós temos o Goécia, o Liber Malorum Spiritum Seu Goetia, que seria o Ars Goécia, e nós vamos ter os Ars Teurgia Goécia. O Ars Teurgia Goécia, eles são os espíritos aéreos do Tritêmios, do Steganografia do Tritêmios. O Lemegeton, ele tem muita influência do Tritêmios. Por exemplo, a gente vai falar do Ars Paulina, que também está no Dr. Hood. O Ars Paulina, qual visa encontrar o Sagrado Anjo Guardião, ele também tem ali os espíritos relacionados ao livro 2 de Tritêmios, da Steganografia de Tritêmios, sendo o livro 2 do Ars Paulina é o livro 1 do Tritêmios, do Steganografia. Steganografia são 3 livros, beleza? Ars Teurgia Goécia, ele é o livro 2 do Steganografia Tritêmios, é o Ars Teurgia Goécia. Só que o Ars Teurgia Goécia é a aplicação prática de como evocar esses espíritos do Steganografia. E isso também é descrito e clarificado pelo Skinner no Dr. Hood. Vai estar no conteúdo do material, tá, pessoal? Não é nada que eu estou inventando aqui, é coisa do livro que está sendo traduzido, que está no material. Então, você trabalha tanto com anjos quanto com demônios dentro da Goécia. Mas não só os 72 espíritos, os nomes de Deus. Você vai trabalhar com uma vasta gama de espíritos, que vão desde espíritos relacionados a seres não nascidos, como espíritos necromânticos, como, por exemplo, Amon. Amon não é o deus Amon egípcio, tá, galera? Se você rastreia, você vai encontrar Amon como o rei dos Amonitas, que é um reino do lado contrário do Egito, entre Israel e Egito. Ali, você vai para o outro lado, você vai encontrar onde é o reino dos Amonitas. E Amon é o ancestral rei que foi divinizado, que traz essa ideia. Ou seja, Goécia também é um sistema de necromancia, qual você utiliza a constrição. O que é constringir os espíritos? Constrangir os espíritos é forçá-los a fazer algo. Apenas pelo quê? Pelo nome de Deus. Não é pelo anjo, o anjo não vai forçar o espírito. Quem força o espírito é o respeito que ele tem ao nome divino. Beleza, pessoal? Eu sempre achei essa história de constranger os espíritos não funcionava nada, cara. Inclusive tem uma história clássica da época lá da Madras, que diz a lenda que você tinha uns caras que eles estavam fazendo os rituais de Goécia, e aí o cara evocou e falou, faz isso, faz aquilo, que eu mando, eu faço, eu aconteço, não sei o quê. Aí o demônio só incorporado ali virou pro cara e falou assim, você faz o quê, cara? Você tá roubando seu sócio aí do lado, o fulano de tal, vê o livro caixa e tal, ele tá roubando ali, e até mais, puf, desincorporou. Aí o cara olhou para a cara do outro,
Você diz tem a que ter lenda que autoridade, né? os outros caras que estavam em volta fingiram que tinha acontecido nada e os caras depois quebraram o pau fudidamente porque o cara tava roubando o outro. Então, cara, não dá pra você querer dar uma de machão em cima de um demônio, cara. Então, assim, você tem que constranger o espírito? Tem que constranger, mas você não constrange ele, você constranger. Ele se constrange perante o nome divino. É algo completamente diferente, né? Isso você vai encontrar paralelos na história da demonologia com o Testamento de Salomão. Você vai encontrar vários outros livros trazendo essa ideia, tá, pessoal? Então, assim, não é algo novo, não é algo que está aí recentemente. Então, assim, quem está interessado em estudar Goécia mais tradicional, com histórico, com respaldo dentro do que é a tradição, tanto salomônica quanto da magia em si, eu recomendo muito adquirir os livros do financiamento, porque tanto o livro da Goethe do Dr. Rude é muito recomendado, como esses livros desse desenvolvimento mais moderno, como é a Luciferiana, que é um desenvolvimento mais moderno, e a Demonolatria, que é um desenvolvimento completamente recente, são formas diferentes de ver uma tradição que já se arrasta aos séculos, né? E que vem, por exemplo, e pode ser citada até mesmo dentro da própria Bíblia. Era aí, isso que eu queria perguntar para vocês também. Aproveitar que o Luciano e o É, Robson estão... eu gostaria de fazer um adendo antes. Será que eu posso? Por favor. Vai, Luciano, fala. Assim, eu entendo a visão, assim, a sua visão mais tradicionalista, obviamente, e os seus conceitos, não são os seus conceitos, né? Os conceitos que a gente absorve tradicionalmente. Eu também venho de uma escola tradicional, embora não seja um tradicionalista. Uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito claro na mente, assim, não é porque existem formas mais recentes ou que nós estamos conhecendo como mais recentes, que isso vai desabonar os sistemas mais recentes. Como está no livrinho lá, sucesso é a tua prova. Eu conheço dezenas de pessoas que praticam esses sistemas mais recentes, assim, há 30, 40 anos, e todas com bastante resultado. Eu conheço magos tradicionais também. Eu vou citar aqui uma historinha rápida. Eu tenho um amigo, e inclusive eu convidei ele para estar aqui com a gente hoje, mas ele não me respondeu ainda. Ele já tinha ele é um tradicionalista também, hoje em dia, né, nem tanto, né? Hoje ele já está mais para o nosso lado. E ele, uma vez, ele fez uma série de rituais goéticos para atingir um determinado fim, e ele fez dentro do que, não dentro do tradicional, fez dentro do que ele praticava lá, já meio que luciferiano, meio demonólatra, meio sem a constrição e tal. E um dia, depois que ele fez isso, ele teve uma outra necessidade de fazer um ritual goético, e ele falou, eu vou fazer conforme está no livro, vou seguir a bula. Até então ele não tinha, fazia anos que ele não se dava a seguir a bula. Aí ele fez lá na casa dele, traçou o círculo, ele fez toda a indumentária, tudo direitinho. Ele fez ele fez as primeiras evocações, né, os primeiros chamados, e ele achou estranho, porque era um espírito que ele já tinha trabalhado com ele antes, e ele não sentiu nada, ele não, assim, meio que ele achou que tinha que pegar mais pesado, então ele passou para as outras evocações. Ele falou que de uma hora para outra ele sentiu o pescoço dele ser sufocado, né? Aí ele ficou sem ar, ele ergueu os braços assim, o espírito pegou ele mesmo pelo pescoço, puxou ele assim para o meio do círculo e falou: você acha que isso aqui que você está fazendo, você acha que você consegue de alguma forma exigir que nós façamos algo por você, né? Você não aprendeu nada esse tempo todo, né? Ele falou: isso aqui é só tinta no chão, meu caro. E
continuou segurando o pescoço dele uma cota, assim, para meio que sufocar ele, depois largou ele e foi embora. Essa é uma história que ele conta, né? Eu ouvi essa história faz uns 20 anos. E, assim, é um dos exemplos de que nem sempre, né, o tradicional ele vai gerar o resultado que você quer. E também existem outras visões do universo que não veem Deus como uma força assim tão suprema, e por isso é importante a gente também estudar outras formas e não meio que menosprezá-las assim. Não que você tenha feito isso, só queria dar esse meio feedback assim de historinha do meu amigo aí. A gente conhece muita história de Goethe assim, em vários contextos, porque infelizmente muita gente se arrisca e se arrisca de maneira assim, tem gente que nunca praticou nada e vai lá e compra um kit de Goethe, que hoje em dia tem os kits, né? Você compra o kit e vai fazer Goethe e acaba Isso é queimando quando os dedos. funciona, né, cara? Isso é na melhor das hipóteses não funciona. Quando a gente olha e fala assim, esse aí teve sorte. Tem isso também. E o bacana do financiamento é que tem essa visão bem geral, né? De todos um panorama assim dos principais sistemas de Goethe que tem hoje. Eu vou fazer outra. Eu tenho uns livrinhos, para quem não conhece Goethe, que eu acho que são os livrinhos fundamentais, que não estão no financiamento ainda, né? Quem Eu sabe queria não viram muito. Um dia, quem uma sabe, eu recompensa. consiga publicar esse aqui, que é o Evocação Goética do Steve Savedown. É um livro que já tem, sei lá, uns 25, 30 anos. Ele foi relançado agora. Ele conta passo a passo como fazer as evocações pelo sistema tradicional e ele dá relatos assim muito legais dele. É um livro que eu pretendo um dia publicar aqui. Um outro livro que eu recomendo muito para quem quiser sim, ter uma visão mais geral da Goécia também tradicional é o livro do Humberto Maggi. O Goécia é teoria e prática, prática, história e prática, é isso? História e Isso aí eu vou prática. querer, hein? Esse livro está no Clube de Autores, é muito bom, especialmente para quem quer ter uma visão mais, não vou dizer aprofundada, é aprofundada, mas também genérica dos sistemas goéticos. E o Humberto manda muito bem, né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque o cara é foda. E tem a Lucifer Luciferax, que tem muito texto sobre Goécia, nessa aqui grandona. Quem tiver interesse, essas 3 fontes são boas para vocês terem um pouco mais de profundidade e um pouco mais de expansão, no sentido de conhecer outras visões dentro e fora do tradicional. Aí pega os livros do financiamento e se aprofunda, né? Vai entender o que é agora esse Dr. Rude, quem foi o Dr. Rude, o manuscrito que era dele e tudo mais. Vai pegar agora essa luciferiana e vai tentar entender um pouco do que o Michael desenvolveu lá nesses últimos 20, 25 anos com esse sistema, ou com o que a Connolly publicou aí, acho que em 2006, sobre a Goécia dentro da visão demonólatra, que, segundo ela, vem de famílias demonólatras. Eles têm aí algumas outras pessoas participaram do livro, como coautores, né, e consultores. São pessoas que estão nesse meio assim há mais tempo do que ela ainda. 60, 70 anos de história assim, de pessoas que praticam rituais goéticos assim, do mal, mas não tão do mal assim. E quem que foi o Dr. Rude? Ele é um cara que não tinha modos à mesa ou alguma outra coisa diferente? Esse manuscrito é atribuído ao Dr. Rude. Eu, sinceramente, não sei quem ele foi, não, hein? Eu me recordo aqui. Nossa, escrevi sobre isso ontem. Ele foi um engenheiro inglês. Eu não. Ele lançou uns livros sobre
sobre geometria do Euclides, ele fez comentários sobre o livro de geometria do Euclides também. Ele chegou a ser, eu acho que ele chegou a ser nomeado como o engenheiro-chefe, né, o cargo máximo da engenharia na Inglaterra, na época dele. Caramba. Talvez o Robson possa falar aí um pouco para a gente, por favor. Thomas Hood também foi livreiro no seu final de vida. E ele tinha acesso a muitos manuscritos, e o manuscrito dele é hoje o mais antigo encontrado em museu. E por isso ele é tão importante, porque dos que nós encontramos em museus hoje, dos manuscritos da Goécia, do Lemegeton, no caso, da composição, que é o Lemegeton, a Goécia do Dr. Hood é o mais antigo. E ele é notório em alguns trabalhos atribuídos a ele, não sei se todos são dele realmente, mas sobre anjos, sobre demonologia, angiologia, e ele tem alguns trabalhos dentro dessa área também, dentro da questão ocultista, dentro da vida profana dele eu conheço realmente muito pouca. Dr. Thomas Hood, ele era uma pessoa muito importante para sua época, e o manuscrito dele é importante para nós hoje. Esse livro é especialmente importante porque ele vai trazer como o Lemegeton foi montado. Que ele não é um livro que foi redigido de começo a fim de maneira direta. Ele foi um livro que foi montado através dos anos. E o Skinner, ele faz um trabalho, o Skinner e o Hankney, eles fazem um trabalho magnífico em cima da questão histórica do livro, né? E isso torna esse livro do Dr. Hood ainda mais interessante, porque se a gente tivesse só apenas os manuscritos, já seriam interessantes pela datação, né? E pela composição do livro, que em vez do livro... Quem conhece o livro do Matters, do Crowley, vai conhecer aquele círculo com a serpente e tudo mais. O círculo do livro do Goethe do Dr. Hood é o do Heptameron. E a gente vê como é montada a Goécia ali, né? Da onde vem cada parte. Eles colocam isso nesse livro que está sendo lançado agora pela Via Sestra. Então, eu acredito que essa obra ela é fundamental para quem quer estudar a origem do livro, como ele foi composto, da onde veio cada parte e tudo mais. Então, assim, estudar o Dr. Hood, o material do Dr. Hood, é basicamente entrar na história e conhecer o que veio antes do Crowley e do Matters. Isso uns 4 séculos antes. É importante comentar também que o Lemegeton, aquele do Crowley e do Matters, a história do surgimento desse livro ela é um pouco estranha, né? O Mathers talvez tenha traduzido, o Crowley talvez tenha pedido ao Mathers ou tenha roubado dele. Assim, não tem muita base histórica, assim, até diferente do trabalho que o Skinner fez. E no livro do Skinner ele fala sobre o Crowley, fala sobre o Mathers, ele sempre faz uma introdução histórica do que ele está falando. Ele é um acadêmico, né? É um livro que o Skinner e o Hankini, quando nessa série de livros que eles fizeram, eu esqueci o nome, dessa série de livros, todos eles têm uma pegada muito acadêmica. Eles falam do contexto histórico, das pessoas mais importantes dentro do assunto, do tema, e não foi diferente na Goécia do Dr. Hood. Eles foram falando das personalidades, dos trabalhos que vieram no decorrer do tempo, dando as informações, inclusive os números dos manuscritos, para quem, assim, tem gente que vai atrás disso, eu vou, mas tem gente que não vai, que se você quiser ir atrás, tem essas informações no livro. Tem a numeração dos manuscritos, onde você encontra eles. E hoje em dia, muita coisa você encontra na internet, direto no site das bibliotecas aí, mundiais, sem precisar apelar para os PDFs que rolam por aí de forma não tão legal assim. Mas são fontes que você pode explorar a partir do livro do Dr. Hood, que também tem uma bibliografia gigante, densa, que só vai ajudar você a entender mais, a pessoa que lê o livro a entender mais o contexto.
Uma coisa legal a gente frisar, que tanto o Robson falou quanto o Luciano, é que o Goethe do Dr. Hood, para quem não sabe, ele não é um livro só, né? Ele tem uma coletânea de livros dentro dele. Nossa, É tem uma coleção de grimórios. Olha, ele tem o Ars Paulina, Ars Almadel, Teurgia Goetia, eu falo Lemegeton, Clavícula Salomonis, e o Liber Malorum Spiritum Seu Goetia. O Goetia que a gente fala mesmo, do triângulo, do círculo, qual que é? O Lemegeton? Eu conheço É o como Liber Malorum. É o Liber Malorum. E o Lemegeton, o que seria? O Lemegeton, ele não é Esses- um livro dentro desse Não é. aqui. Isso aí. Ele é a obra. Ele é o conjunto. Lembrando que a palavra Lemegeton não existe tradução para ela. Não é uma palavra. Uhum. É um mas nome, a né? gente conhece mesmo, hoje em dia, a palavra, o Lemegeton, a gente conhece devido ao livro que foi publicado com esse nome, e que ele é um livrozinho, assim, né? Um bookzinho. Quando você pegar o Goethe Dr. Rudd, a pessoa, quando a gente vai comprar a Goethe, né? A Goethe é esse livrinho aqui, um livrinho pequenininho, né? Ou um livrinho desse aqui, que é pequenininho, que só tem a descrição dos 72 espíritos e o ritual básico, né? E a parafernália básica para você trabalhar o sistema. Quando a gente pega o livro do Dr. Rudd, você vê já pelo volume que talvez a gente esteja enganado. E na versão mais conhecida do Lemegeton, que pelo menos acho que a que mais vendeu nos Estados Unidos, que era aquela, infelizmente eu não tenho mais, é que tem os demônios da Goécia em volta. Essa é uma dessas. Essa eu acho que é o mesmo texto. É o mesmo texto. Tá escrito Lemegeton bem grande em cima, e nas traduções que a gente tem no Brasil, que apareceram aí na internet no decorrer dos anos, a gente também apareceu como Lemegeton assim, em geral. Então todo mundo conhece como o Lemegeton sendo só aquilo. Na verdade, não está restrito só a isso. É mais um argumento que pesa na hora de você pegar esse livro do Skinner na mão para ler, que vai trazer mais base para todo mundo. Muito mais profundidade. Também. Sem contar que uma coisa interessante de notar é que no livro de Goécia, independente de qual linha você esteja falando agora, porque eles utilizam sempre a versão amputada do Livro dos Espíritos como base, o Pseudomonarquia Daemonum, né? Eles utilizam como base da lista de demônios que aparece no Ars Goécia, né? No Liber Malorum, o primeiro livro do Lemegeton. Eles também têm referência dentro de um livro mais antigo, do século VII, que é o Higromanteia, né? Que é a primeira versão das Chaves de Salomão, que é ali, foi encontrado na Turquia, e isso é muito mais antigo que o próprio Lemegeton, só que traz uma lista de demônios muito parecida, e também a ideia de estar relacionando um anjo e um outro espírito, né? Ou seja, tanto a Goethe do Dr. Hood é historicamente correta, que outros livros mais antigos da mesma tradição concordam com ela. Isso mesmo dentro da linha árabe, né? Isso então, eu já assim, posso dizer, porque eu não conheço. Eu só posso dizer o seguinte: é primoroso o trabalho do livro do Dr. Hood. Você quer comprar? Compre o livro, compre os 3. Você quer ter uma visão ampla da coisa, conhecer Goécia do começo ao final? Compre os 3. É a forma mais segura de você aprender tudo que você puder sobre o assunto. Eu ia falar uma coisa, esqueci, rapaz. Deixa eu mandar mais uma perguntinha aqui. A lista do livro do Dr. Hood, ele abre com Ars Paulina. Qual que é a importância do Ars Paulina? Eu lembrei o que eu ia falar. Deixa eu falar antes, que eu vou esquecer, eu vou perder. O Pseudomonarquia Daemonum do Vieiros, né? Ele tem, do Johann Weyer, ele tem a Pseudomonarquia Daemonum, ela tem a lista de demônios que ele dá, ela é um pouco ligeiramente diferente, né, do que está no
na Goécia, e acho que, se eu não me engano, são 69 espíritos que aparecem lá, e tem um ou outro que está trocado, não lembro qual também, e ele não dá muita informação, ele propositalmente ele não deu as informações práticas e nem os sigilos e nada, né? Ele só descreveu ali E a Via Sestra, por acaso, oferece esse livro completo, só que vocês deram um outro nome para ele. E tem, inclusive, no financiamento. Vocês... Não, a gente deu o nome original do manuscrito, né? De Prestigiis Daimono e Pseudomonarquia. Como é que. De Prestigiis Daimono e Pseudomonarquia Daimono. É isso o nome? Exato. Isso aí. Esse é o nome que eu. Oferece conteúdo inteiro, porque aqui no exterior, para encontrar esse manuscrito inteiro, a gente tem que comprar um livro dessa grossura aqui. Ó. Ah, mas esse livro é bom, cara. Que ele vem dentro. Né? Mas, tipo assim, no Brasil, graças à Via Sestra, a gente encontra esse conteúdo num livrinho que é o ideal, né? O livro dele mesmo. E essa história do livro no Brasil foi meio estranha, porque, na verdade, o Rafael, ele tinha o Dicionário Infernal traduzido, e ele me chamou e falou, vamos publicar o Dicionário Infernal? Eu falei, vamos publicar, né? Pô, eu gosto bastante desse tipo de coisa, falei, vamos fazer. Só que na hora que a gente estava trabalhando, no começo ali, a editora da USP, de uma universidade aqui do Brasil, publicou um livro em capa dura, capa roxa, gigantão, assim. Aí eu falei pro Rafael, falei, mano, vamos... Infelizmente, acho que não vai vingar a gente fazer isso, hein? Já tem uma outra fazendo e não tem... Eu não gosto muito de concorrer com os grandes, porque os grandes têm muita bala na agulha, eu prefiro abrir mão desse projeto. Aí ele falou, mas eu tenho outro aqui, hein? Aí ele falou, eu tenho... perdão. Eu tenho o The Prestige Daimono. Aí eu falei, então vamos fazer esse daí no lugar. Aí fizemos, né? Eu estava traduzindo quando vocês lançaram e eu tive que desistir de lançar. Eu peço desculpas por isso. O Humberto Maggi publicou uma tradução do inglês para o português num daqueles livros dele, que eu não lembro qual. É o Tesouros Mas eu adquiria Mágicos. de vocês, porque me economizou muito trabalho, porque eu estava começando a tradução e eu vi que vocês lançaram e falei, opa, parei, já tem pronto, vou comprar. A gente faz isso também. Ficou faltando a pergunta mais importante de todas, né? Que tem aqui, ó, Rodrigo tá jogando dinheiro na tela, a gente tá apertando F5 para ver e tal. Como é que a gente faz para apoiar esse projeto? O projeto o financiamento coletivo, ele está sendo feito pelo Catarse. Então, a pessoa entra lá no navegador da internet, digita lá catarse.me/Goetia. Dá um enter e entra na página. Aí, eu gostaria que as pessoas lessem o conteúdo que está ali apresentado. A gente faz uma apresentação do projeto, fala sobre os 3 livros, fala preço, prazo, condição, cronograma. A gente explica tudo direitinho. Do lado direito da tela tem as classes de apoio. Para quem quiser comprar reservar os 3 livros, tem lá os 3. E tem várias outras opções. Se quiser pegar só um, tem também. E a gente montou uns apoios com outros livros, né? Para o pessoal que gosta de uma parada mais luciferiana, a gente colocou os livros do Michael W. Ford num apoio. Para quem gosta de uma parada mais tradicional, a gente colocou pôs alguns livros mais relacionados a isso. E esses dias, anteontem, eu coloquei também o Tarô das Sombras. Eu fiz um pacote ali de alguns apoios para quem quiser adquirir o deck também nesse financiamento, pelo mesmo preço que foi o financiamento anterior. Então, quem quiser adquirir agora, o deck junto com esses livros pode entrar lá nesse projeto e dá para fazer esse bem bolado, mas tem um número contado de apoios para isso. Então, quem tiver interesse tem que fazer antes que eles acabem. E pagar lá para o Catarse.
É um projeto que tem uma duração longa, né? Se eu não me engano, são 66 dias de arrecadação. Eu cheguei nesse número, assim, porque as pessoas pediram para que eu fizesse projetos mais longos. Assim, ó, o feedback que eu tive nos últimos financiamentos é que a gente está fazendo financiamento muito rápido, que não está dando para o povo pagar o financiamento. Com exceção desse da Linda Falório, que a gente demorou bastante por conta aí de vários problemas que aconteceram, né? E aí esse realmente foi um projeto incomum, por isso demorou mais. Mas dentro do que a gente estava fazendo, muitas pessoas pediram para a gente ter um tempo de arrecadação maior. Então a gente está fazendo com 66 dias, e mesmo se a gente não atingir a meta, a gente vai publicar os livros, como a gente sempre faz. Se a gente atingir a meta, a gente vai fazer com capa dura, com alguns extras, que a gente vai divulgar aí nos próximos dias. E basicamente isso, é através do Catarse. Maravilhoso. Não, é sempre bom de colocar, porque a gente tem a política aqui da gente tem tomado cuidado com as editoras que a gente apoia, né, nesses lançamentos, que a gente teve exemplos aí de editoras que os caras pegam a grana e desaparecem e tal, e a Via Acessas, a Paulo Psep, são duas editoras que estão sempre aqui no Mayhem, porque são os caras que a gente conhece, entregam as coisas, fazem tudo certinho, e se der qualquer porcaria, qualquer merda de gráfica, de papel, de não sei o quê, o Luciano, puta, sempre foi super transparente, vai falando o que está acontecendo, vai estar em contato com você. Então, cara, pode apoiar sem medo, que a Via Sestra é muito foda, cara. Pô, Luciano, brigadão por ter vindo aqui hoje, cara. Foi muito massa esse projeto e com certeza vai dar muito certo. Obrigado por ter explicado. Goécia é um tema que a galera sempre pergunta, sempre pede para conversar, então foi um negócio muito massa. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Apoia primeiro, lê depois, porque vai ser um sucesso. Já é um sucesso, né? É um tema que todo mundo quer. Ele já foi. Provavelmente, quando você está assistindo, ele já deve ter sido financiado. Então, vai estar tranquilo. É só ir lá e confiar. E quanto mais pessoas apoiarem, maior vão liberar mais metas, capa dura e uma porrada de coisa. Então, vale a pena. Não deixa para depois. Fala assim, não, depois eu apoio e tal. Não. Quanto mais rápido vocês conseguirem apoiar, melhor, porque mais gente vai apoiar e aí vocês vão conseguir juntar mais pontos. É o que a gente faz lá na Diamond, dá muito certo, cara. Então, apoia essa iniciativa. Paulo Jacobina. E divulga também, né? Você apoiou, divulga. Divulga também, né? Paulo Jacobina. Olha, pessoal, é um tema incrível, mesmo que você não goste de praticar. Vale a pena você ler para estudar só, para você ter conhecimento, que é fundamental. E para quem já tem o livro em inglês, a gente sempre recomenda também comprar o livro em português. Seja porque ele está sendo feito por uma galera de qualidade, ou seja, ele não é uma tradução qualquer, a gente tem muita tradução tosca circulando por aí, mas principalmente para poder se tornar mais amplo o acesso a esse tipo de conhecimento para outras pessoas. Nem todo mundo consegue comprar um material em outro idioma, nem todo mundo consegue importar um material em outro idioma, e se você é um privilegiado para ter acesso a essas coisas, você também pode chegar e ajudar para aqueles que não têm acesso. Vamos divulgar a magia em todo o seu espectro no Brasil também. Valeu. Robson, considerações finais. Bom, nós do lemegueton.com.br apoiamos o projeto, nós acreditamos no projeto e acreditamos que é fundamental que haja mais traduções de qualidade como essa em português. É fundamental, galera, porque tem muita coisa ruim por aí, muita desinformação circulando na internet, e esses livros, em geral, eles vão trazer informação concreta sobre o assunto. Então, se você gosta de Goécia, se o seu negócio é ser um mago de Goécia, estuda. E se você gosta e quer ter com quem conversar esses assuntos, acesse em lemegueton.com.br. Lá a gente vai ter um grupo de discussão que é aberto a quase todo mundo, tá? Quase todo mundo é bem-vindo. Então, é isso aí, pessoal. Valeu.
Tiago Tomosauskas, considerações finais. Tem Goécia no Morte Súbita? Eu até tenho vergonha de perguntar, né? Só tem coisa. Tem alguma coisa que não é Goécia também lá? Também. Inclusive, hoje eu estava tirando os assuntos mais buscados do mês do Morte Súbita e o Goécia tá sempre lá nos top 10, cara. É batata, não sai. Só perde pro São Cipriano mesmo em termos de popularidade. E quero enfatizar isso que o Marcelo falou do profissionalismo da Via Sestra, né? E principalmente da transparência na comunicação. A Daimon, a Palimpsestos, a Via Sestra são editoras que a gente não tem medo de apoiar, porque a gente sabe que vai fazer tudo certinho, se qualquer problema vai comunicar, vai ser bastante transparente. Então, assim, a gente fica muito tranquilo de apoiar assim que abre as coisas, porque são assuntos que a gente gosta, de pessoas que a gente confia. Então, parabéns assim, para o Marcelo, para o Luciano, para todo mundo que faz esse trabalho aí por nós, que é muito importante mesmo. E para quem não conhece o Morte Súbita, somos um portal que está no ar desde 1996, com o objetivo de levar conhecimentos proibidos ao alcance de todos. E a Via Sestra é um parceirão do Morte Súbita, inclusive para quem apoiar nesse mês agora, de outubro de 2022, está concorrendo ao sorteio de todos os livros de Quimbanda da Via Sestra. Isso quer dizer, é o Quimbanda Oculto da Chama Negra e Preta, do Danilo Copini, Fundamentos da Prática Oculta, volume 1 e 2, Práticas da Quimbanda, do Danilo Copini, e Rainhas da Quimbanda, do Humberto Maggi e da esposa dele. Então, assim, é um kit fenomenal, que quem estiver apoiando aí vai concorrer. Conforme o tipo de apoio que você dá para o Morte Súbita, você tem mais chance de ser sorteado. É lógico, quem apoia mais tem mais chance de ser sorteado. Lá no nosso catarse.me/Morte Súbita está explicando direitinho quais são as regras. Enfim, apoiem aí o projeto da Via Sestra, porque é um assunto maravilhoso. Eu confesso que não pratico, mas eu adoro esse assunto, sempre leio e com certeza já está apoiado desde que lançou. E, Luciano, suas considerações finais, cara. Foi muito bom ter você aqui. Aliás, como sempre, você já faz parte aqui do Boteco e sempre que você tiver qualquer projeto novo, autor, só falar com a gente, você é super bem-vindo aqui, cara. Olha, eu agradeço demais aí vocês terem me convidado de novo. Eu até fiquei meio surpreso, né, quando o Thiago me convidou, porque eu falei, nossa, de novo vão me chamar aí, cara? Eu já não tenho mais o que falar, né? Mas eu agradeço muito, né? Ajuda bastante quando a gente aparece aqui, ajuda bastante a aumentar, assim, expandir um pouco mais a nossa visibilidade. Que realmente você ser assim, fazer um trabalho como o que a gente faz aqui é complicadão. Eu fico às vezes pensando, nossa, cada coisa que eu escolho fazer na vida, né? Por que eu fui fazer isso, né? Eu devia fazer outro tipo de literatura, vou trabalhar com outro tipo de coisa, mas eu gosto disso, então eu vou continuar fazendo isso um tempo. Então eu agradeço vocês aí e quando eu quiser convidar de novo, eu apareço. Maravilha. Pode Obrigado. ver que você vai ser chamado sempre, cara. E você que está assistindo a gente, então, pelo amor de Deus, não esquece, segue o canal, aperta o sininho, porque o YouTube sempre sacaneia a gente, que a gente fala dos assuntos proibidos, dos assuntos que ninguém quer, das coisas que estão totalmente fora do algoritmo. Então, cara, essa entrevista acho que é 380 quase. Então tem entrevista pra caralho de coisa muito legal. Então dá uma olhada nesse aqui. A gente entrevistou muita gente sobre demonologia, demonolatria, satanismo, quimbanda. Então tem muito assunto legal e só cara fera. Dá uma olhada, segue a gente, segue o canal e a gente se vê aí de novo no próximo Boteco dos Illuminati.